Se alguém não recebeu um informativo quando chegou, levanta a sua mão que vai chegar a sua mão agora. Só levanta a mão ali, mantenha a mão levantada para que a recepção veja e possa te entregar o informativo. No interior desse informativo, você pode preencher as lacunas que estão em aberto, de maneira que você possa levar para casa o esboço desta mensagem de maneira completa. Aqui na frente, Rodrigo. Quero falar nesta noite sobre Abraão, um homem de oração. Abraão, um homem de oração. Abraão é um grande exemplo para nós, um homem que foi chamado amigo de Deus, um homem que consideramos o pai da fé, aquele que em meio a circunstâncias completamente contrárias, ele creu, ele simplesmente creu. É sobre ele que vamos falar. No Antigo Testamento tem vários relatos de homens santos de oração. O aspecto que vamos abordar da vida de Abraão hoje está relacionado à oração deste homem, a vida de oração que Abraão tinha, que Abraão teve. Mas eu quero dar uma passada ainda por outros homens de Deus do Antigo Testamento, para a gente observar o que faziam esses homens, quem eram esses homens, o que eles sentiam, o que faziam. Será que esses homens eram semelhantes a nós mesmos, como diz a palavra de Deus? O primeiro que eu quero destacar é Jacó. A Bíblia diz em Gênesis 28, do 20 ao 22, a Bíblia relata uma das orações de Jacó. E ali diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, do 20 ao 22. Esta foi a oração de Jacó, esse foi o voto de Jacó diante do Senhor. E os elementos da sua oração era clamando a presença de Deus para consigo. Ele só queria que Deus o acompanhasse, porque se nós temos Deus conosco, nós temos êxito em todas as coisas, em tudo, em tudo. Uma pessoa que tem Deus na sua vida, ela nunca pode ser alguém fracassado, nunca. Ela até pode tropeçar, ela pode até cair, mas ela se levanta, ela se ergue, ela recomeça, ela reconquista, porque ela tem Deus com ela. E Jacó está clamando: eu preciso que o Senhor vá comigo. Lembre-se que Jacó havia fugido de junto da sua família, de junto de Esaú, por causa das trapalhadas que ele havia feito, por causa dos enganos que ele havia cometido. E agora ele quer voltar, 20 anos depois. E ele pede ao Senhor que abençoe, para que ele chegue lá e ele encontre Esaú de coração aberto, para a resolução daquele conflito. E ele está pedindo: Senhor, que o Senhor estiver comigo, o Senhor cuida de mim nessa viagem, provê a comida e a roupa que eu preciso, me leva em segurança até a casa do meu pai. E essa oração é em seguida de um voto, porque se o Senhor fizer isso, o Senhor será para sempre o meu Deus, e eu vou ser fiel ao Senhor, vou lhe dar o dízimo de tudo. Essa foi a poderosa oração de Jacó, que certamente Deus o atendeu, Deus o abençoou. Samuel, o que dizer de Samuel? A vida de Samuel é produto da oração da sua mãe. Samuel é uma pessoa que se diferencia dos outros profetas, dos outros homens de Deus.
Se você presta bastante atenção na vida de Samuel, irmãos, eu estava observando isso esses dias. Se você olhar a vida de vários homens de Deus, você vai ver grandes falhas, grandes pecados, coisas terríveis que possivelmente nem você cometeria, nem eu cometeria. Mas não para a vida de Samuel. Tente encontrar uma falha na vida de Samuel. Tente encontrar. Procure. Porque ele já nasceu como fruto de oração. Amém? Oração. 1 Samuel 1,15 fala a respeito de sua mãe, Ana. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ana se angustiava porque ela não tinha filhos. E ela ia sempre consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor. E dessa vez ela foi ao extremo na sua adoração e na sua petição, dizendo que se tivesse um filho, se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria e literalmente o entregaria para o serviço do Senhor. Como um nazireu, como um sacerdote, como um profeta, assim como foi Samuel, que desde criança foi ensinado a ouvir a voz de Deus. Uma vida que é fruto de oração não pode ser diferente. Ela tem que ser alguém que ora verdadeiramente, alguém que ama ao Senhor, alguém dedicado ao Senhor, alguém preocupado com as coisas do Senhor, alguém que se esquece da sua própria vida. E assim foi a vida de Samuel por toda a sua vida, por toda a sua vida. Outro personagem é Sansão. Por mais que a gente lembre de Sansão por conta de alguns pecados que ele cometeu, ou de uma vida torta que ele viveu, e é verdade, ele viveu, mas ele tem algumas orações interessantes na Bíblia, que Deus ouviu, que Deus atendeu, por sua misericórdia. E em Juízes 15, 18 a 20 diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por causa da oração de Sansão, Deus fez um milagre. Fez sair água da rocha. Não foi só Moisés que fez sair água da rocha, Sansão também. Por causa da sua oração, por causa da sua fé, ele clamou a Deus, ele pediu ao Senhor, e o Senhor o atendeu. O Senhor abriu a rocha e fez sair água dela. Muitos desses homens de oração do Antigo Testamento, alguns deles eram inconstantes, outros andaram distantes de Deus, outros eram terrivelmente pecadores, é verdade. Mas quando atravessavam uma dificuldade, eles clamavam a Deus por livramento. Eles se arrependiam dos seus pecados, eles reconheciam os seus erros, e então Deus ouvia a oração deles, Deus ouvia o clamor deles e atendia a sua oração. Agora, a última oração de Sansão está em Juízes 16 e verso 16 em diante. Aí no seu informativo está bem resumido, porque o texto é longo. Mas a história fala que Sansão já havia sido capturado, já haviam identificado de onde vinha a sua força, dos seus cabelos, mas naturalmente que a gente sabe que vinha do Senhor a sua força, e ele havia
sido colocado para deboche, para humilhação do povo de Deus que ele representava. E Sansão então foi preso e era usado simplesmente para ridicularizar o nome de Deus a quem ele dizia que servia, como juiz. E esse texto vai dizer que Sansão já estava preso, e então estava ali todo o povo, cerca de 3.000 homens e mulheres, se divertindo. E Sansão então, de maneira sutil, ele pede que fosse colocado entre as duas colunas que sustentavam aquele templo. E acreditavam que ele já não tinha mais força nenhuma, e era verdade até então, ele não tinha mais força. E ali entre aquelas duas colunas ele fez uma oração, sua última oração. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos, porque haviam furado os seus olhos, e isso era motivo de deboche até então. Então Sansão apoiou-se nas colunas, empurrando-as. Ele disse: que eu morra com os filisteus. E ele empurrou com toda a força, e o templo desabou por inteiro. E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Parece um tanto estranho esse texto. Lembremos-nos que estamos falando do tempo em que ainda se seguia a lei, em que Jesus Cristo ainda não havia se manifestado em carne, e acontece que ele estava capturado pelos inimigos, e ele mais uma vez pediu: Senhor, lembra-te de mim, me dá mais uma vez uma força, por clemência, por misericórdia, me atende mais uma vez, Senhor. Será que alguma vez você nunca reagiu ou se sentiu como um Sansão? Alguém que começa bem a vida com Deus e daqui a pouco se vê em pecado ou distante de Deus, e daí a pouco você pede ao Senhor misericórdia, clama a sua misericórdia. Deus, a única coisa que eu preciso agora é da sua misericórdia, me cobre com a sua misericórdia, com a sua graça, tira-me dessa, Senhor, mais uma vez. Aí você reconhece a sua culpa diante de Deus, confessa seus pecados, se arrepende dele, e o Senhor faz aquilo que está em sua palavra, que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nessa promessa, amém? E então você pode orar novamente a Deus e Ele vai lhe atender. Porque ao Senhor, quando confessamos um pecado, Ele lança para muito distante. Ele não se lembra mais, a Bíblia diz. Você já sentiu o alívio de ter os pecados perdoados diante do Senhor? Você já orou com a convicção de que o Senhor estava te ouvindo e te atendendo, porque não havia mais culpa alguma diante do Senhor? E tu? Amém? Isso é extraordinário. A Bíblia diz que o Senhor é cheio de entranhas de misericórdia. Suas misericórdias não têm fim, a Bíblia diz. Amém? É assim que eu vejo esses homens de Deus. Eram inconstantes, é verdade. Eram pecadores, se envolviam em coisas terríveis. Mas eles, sentindo o toque do Espírito, eles se arrependiam, confessavam os pecados, abandonavam, e o Senhor novamente podia ouvi-los.
ouvi-los. O que dizer então do profeta Jonas? Estava diante de uma missão. O Senhor o havia mandado a ir a determinado lugar e ele estava fugindo de Deus e fugindo do lugar onde Deus o havia mandado estar para pregar arrependimento a um povo. Olha o que o texto diz, Jonas 2, 1 e 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Glória a Deus. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um conto de histórias, de invenções humanas ou de lendas. E não faz muito tempo, acho que 6 meses no máximo, eu compartilhei no grupo desta igreja e os irmãos viram ali a história de um homem. Nesse ano aconteceu isso, não lembro em que lugar exatamente. Um homem que foi engolido por uma baleia, um grande peixe, e depois foi vomitado. O homem ficou ferido, ficou internado e está vivo. Agora você acredita, né? Você não acredita porque lê nas Escrituras, como Tomé. Certa pessoa uma vez disse, caçoando de um servo de Deus, dizendo que o povo de Israel não atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, como está a palavra, desafiando, afrontando um servo de Deus. Não foi a pés enxutos, porque de acordo com os estudos assim, naquela região, ali não acontece isso, tal. Falou que não foi a pés enxutos, foi a 40 centímetros de água que eles atravessaram. Aí aquele servo de Deus sábio respondeu assim: glória a Deus! E ele, como assim? Eu estou refutando uma teoria que ele acredita, e ele fala glória a Deus? Glória a Deus, porque o povo de Israel todo atravessou, mas os egípcios morreram afogados em 40 centímetros de água. Aí não teve escapatória para ele, né? Mas os homens do Antigo Testamento oravam com eficácia, porque eram homens simples, que viviam em uma época simples. Eles eram como crianças, a sua fé era como crianças, eles não duvidavam. O Senhor respondeu Jonas. Às vezes, alguns de nós, por causa do legalismo, por causa de alguns de nós às vezes não muda de vida, não abandona o pecado, mas também não aceita o perdão, não busca o perdão do Senhor, porque se acha indigno. Até aqui tudo bem, temos que nos achar mesmo. E essas pessoas são pegas no legalismo, achando como que se vão merecer o perdão. E a verdade é que se formos olhar para o que nós merecemos, nós temos que ir lá para Romanos e ler aquele texto que fala, porque o salário do pecado é isso que você merece, é isso que eu mereço. Se não fosse para nós nos apropriarmos da graça redentora de Jesus, para que Deus o haveria enviado? Para que Jesus teria morrido? Para que ele teria ressuscitado? Para que ele teria aparecido aos discípulos? Para que ele teria enviado o Espírito Santo? Para que ele nos teria dado grande missão? Então, todas as vezes que você sentir que não merece o perdão de Deus,
É verdade, você não merece. Mas a outra verdade é que o perdão de Deus é dado de graça. Não é por merecimento mesmo. E o inimigo não quer que você se aproprie. Porque quanto mais afundado no pecado, mais perto do inimigo você está. Então, esses homens se apropriavam. Jonas era um fugitivo de Deus. Já havia causado um dano terrível ao navio, à embarcação onde ele estava. Toda a mercadoria já havia sido lançada ao mar. Eles não sabiam onde estava o problema daquela tempestade. Até que chegaram em Jonas, dormindo numa boa. E então encontraram o problema. O problema sempre é o pecado. E Jonas foi lançado ao mar em pecado. E por 3 dias esteve no ventre de um grande peixe, quando ele orou. Em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. E ouviste o meu clamor. Olha a oração de Jonas. O que dizer então de Davi? É outro personagem de oração do Antigo Testamento. Salmo 55, 17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. As orações de Davi eram intensas, eram regadas com lágrimas, com pranto. E em Salmo 65, 2 diz: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Davi, sabendo que Deus ouve a oração do seu povo, ele disse: todos os homens vão encontrar o Senhor, vão orar ao Senhor, porque não há outro que atenda a oração. Salomão foi outro que no final da sua vida se afastou de Deus, mas no início de seu reinado, nós o encontramos orando. Ele começou bem. 1 Reis 3:5, a Bíblia diz: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Simplesmente assim. E ele entendeu que era o Senhor. E ele então pediu. Verso 9 em diante vai dizer: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Entenda isso como uma oração, irmãos. Isso é uma oração. A oração de Salomão: me dá um coração cheio de discernimento, da sabedoria, para eu poder governar o teu povo. E o texto diz: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Deus gostou da oração de Salomão. Deus a ouviu e Deus falou: essa oração está em sintonia com a minha vontade. Aí quando lemos lá no Novo Testamento, o texto, acho que Tiago vai dizer: se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Quem sabe Tiago está baseado em Salomão, né? Assim como fez. E o Senhor sempre é generoso em responder nossas orações. Ele fala: Salomão, porque você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento para ministrar a justiça. Eu vou fazer de você o que pediu. E eu vou te dar um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. O Senhor é exagerado em bondade, né? Ele é generoso em bondade. Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz lá em Efésios: além. Porque a Bíblia diz mesmo que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que a gente pede mal.
A gente não sabe orar, e se não fosse o auxílio do Espírito Santo em nossas orações, estaríamos perdidos. E a Bíblia diz que Deus não só deu a Salomão o que ele havia pedido em sua oração. Eu vou lhe dar sabedoria como nunca houve e como nunca haverá. Mas porque você também não pediu fama e riqueza, então eu vou dar a você também riqueza e fama, mesmo que você não tenha pedido. Irmãos, se até para quem não pede isso Deus dá, imagine para quem pede, amém? Ele dá. Aí em 2 Crônicas 2, 2 Crônicas 7, nós temos o relato de quando foi consagrado o templo. O templo, que Davi sonhou, mas foi Salomão quem o arquitetou, quem concluiu as obras. E agora o texto diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Glória a Deus. O primeiro fogo do lugar de sacrifício do templo de Salomão foi Deus que acendeu por causa da oração do seu servo. Coisa extraordinária, irmãos. Essas orações a gente lê e a gente passa batido, né? A gente se lembra de uma ou outra oração e essas a gente não observa. Desceu fogo do céu. O texto vai continuar dizendo que os sacerdotes não conseguiam sequer entrar ali. E todo o povo se prostrou diante daquilo e sacrificaram muitos animais ao Senhor. Só de ovelhas são mais de 120.000 em honra ao Senhor, em glória ao Senhor. Bem, essa foi uma introdução falando de alguns homens de Deus e as suas orações, como Jacó, Samuel, Sansão, Jonas, Davi, Salomão. Mas eu ainda tenho que falar sobre Abraão. E nesse eu quero dedicar um tempinho maior em apenas 3 coisas que eu quero ressaltar. A Bíblia diz em Isaías 41 e verso 8: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Quem é que está falando isso? É o Senhor. É o Senhor quem está chamando Abraão de amigo. Que coisa extraordinária é a vida de Abraão. E a maneira como Deus o tratava. Quando nós estudamos a vida desse homem, nós observamos que desde que ele obedeceu ao chamado do Senhor, deixando a sua família, deixando a sua terra, por onde ele passava em obediência à voz de Deus, ele sempre levantava um altar a Deus. Ele invocava o nome de Deus. Ele reunia a sua família ao redor daquele altar para sacrificar ao Senhor. E ali ele oferecia ao Senhor sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor, mas também sacrifícios de oração a Deus. Assim foi a vida de Abraão. Quero abordar 3 coisas apenas e por fim vamos fazer uma conclusão. A primeira é que Abraão clama por seu filho. Tem uma caneta aí à sua frente, se você quiser preencher o informativo. Abraão já estava meio que decidindo que o seu servo Eliezer era quem seria o herdeiro e aquele em quem o Senhor cumpriria a promessa de longa descendência a Abraão. Mas o Senhor falou: não é através de Eliezer, é sobre um filho seu. Mas por algum momento, assim como nós, perdemos a paciência e Abraão tentou um jeitinho ali de ter um filho com a sua serva, que se chamava Agar.
E dali nasceu Ismael. Ismael. E Abraão estava animado com aquilo. Agora sim, agora o Senhor vai cumprir a sua promessa. Mas o Senhor disse: não é através de Ismael, é através de você e Sara. Sara, que já tinha a aparência de bisavó, que já tinha uma mente e um estilo de vida de bisavó, mas o Senhor prometera a ela ser mãe. Era algo tão impossível, e a gente observa como eram humanos essas pessoas, como Abraão era humano, como Sara era humana. Eles mentiam, eles enganavam, como Jacó. Jacó foi especialista em enganação. Por isso que a Bíblia fala: Elias era homem sujeito às mesmas tentações que nós. E aqui o Senhor fala: não é através de Ismael, é através de Sara. Teve um momento que Sara fez o quê? Riu. Fui ver, através de uma idosa igual eu, mais de 90 anos, o Senhor está falando que eu vou ser mãe. Mãe. E ela riu. Aí quando o anjo falou, a Sara riu. Ela fez o quê? Mentiu. Não, eu não ri. Eu não ri. Não foi assim? Iguais a nós, irmãos, que volta e meia mentimos, duvidamos, rimos, às vezes debochamos das coisas de Deus, mas o Senhor disse: não é através de Ismael que eu vou cumprir a minha promessa. E qual foi a oração de Abraão? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Que já é a resposta do Senhor. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Gênesis 17, do 18 ao 20, leia com calma em casa. A oração de Abraão foi: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão queria que fosse através da descendência dele, mas não era com Agar. Sara também tinha promessa. Sara tinha promessa de Deus. Mas e quanto a Ismael? Abraão pensou. E quanto a Ismael? O Senhor falou o quê? Eu também vou abençoá-lo grandemente. Por causa da sua oração, por causa do seu pedido. Ele também será grandemente abençoado. Eu vou atender a sua oração, Abraão. Eu vou fazê-lo próspero, eu vou multiplicar a sua descendência. Dele também vou fazer pai de 12 príncipes, vai vir um grande povo através dele. Mas através de Abraão, a Bíblia diz que dele viriam muitos reis. De Ismael, a Bíblia fala príncipes. E por causa da oração de Abraão, mudou a história de Ismael. Mudou a descendência de Ismael. Ainda que fosse filho de Agar, o Senhor não o abandonou. A semente santa do Senhor estava nele também. Ainda que depois tenha virado um povo um tanto complexo, difícil, e às vezes até inimiga do Senhor no meio do caminho, na peregrinação do povo de Deus. Mas fato é que, por serem filhos de Abraão, e porque Abraão havia orado, então ele também foi abençoado. A descendência de Ismael também foi abençoada. Agora, se você virar algumas páginas, observa lá como é que era o povo ismaelita e o que eles faziam contra o povo de Deus. Mas Abraão clamou por seu filho. Clamou pelo seu filho.
E aí cabe a nós, pais, o quanto estamos orando pelos nossos filhos, o quanto nós cremos que o Senhor vai libertar o nosso filho, a sua filha. Abraão era um homem de oração e ele nos ensina que nós devemos orar sim, interceder e abençoar os nossos filhos. Segunda coisa, Abraão clama por um povo. Por um povo. De que povo estamos falando? Estamos falando aqui de Sodoma e Gomorra. Abraão orou por essas cidades devassas, essas cidades infernais que existiam ali. E a amizade de Abraão com o Senhor era tão grande por causa da sua vida de oração, que em Gênesis 18, verso 17, a Bíblia diz: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? É o Senhor falando. O Senhor está se questionando, está pensando, está refletindo. Será que eu devo esconder de Abraão? Será que eu devo fazer o que eu estou por fazer e isso cair como uma surpresa para Abraão? E sabe o que o Senhor faz? Não. Eu vou compartilhar com Abraão. Eu vou dividir com Abraão o que eu estou por fazer. Olha que amizade. Olha que vida de oração. E aí, me arremeto ao belíssimo texto de Amós, capítulo 3 e verso 7. Será que o Maico vai achar Amós na Bíblia ali? Achou? Tá fera, hein? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O Senhor mostra aquilo que Ele está por fazer, mas Ele está procurando alguém que Ele possa confiar. Ele está à procura de alguém que Ele possa dizer o que está por fazer, alguém que se una a Ele em seus planos, alguém que tome os planos de Deus como seus. E aqui o Senhor está falando consigo mesmo em sua sabedoria. Será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? E não era algo grandioso, não era algo bom que o Senhor estava por fazer. Estava falando de juízo, estava falando de destruição, de punição por causa do pecado. E o que Abraão faz? Abraão entra na conversa. Abraão vai conversar com o Senhor. E ali começa. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que lá estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E assim por diante. E aí ele continua seu diálogo. Ali estava um sobrinho de Abraão e o seu nome era Ló. Ló morava ali. Ló havia saído junto com Abrão quando ele saiu da terra de seus pais. E num dado momento não ia dar muito certo, já se observou isso. Falou: Ló, você escolhe, se você for para cá, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou para cá, mas caminhar juntos não dá mais, mesmo você sendo meu sobrinho. Quem sabe Deus não queira usar esse texto para alguns de nós. O fato de sermos de uma só família nem sempre quer dizer que nós temos que formar uma colônia de família. Por isso que Jesus fala, por isso que a Bíblia diz: deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma nova constituição familiar.
E foi o que aconteceu com Abraão. Não é possível enxergar nenhum peso por parte nenhum nem de outro. Ambos eram riquíssimos. E Ló escolheu morar em Sodoma. Abraão foi para o outro lado. E agora o Senhor fala para Abraão: eu vou destruir, vou mandar fogo, vou mandar enxofre e vou destruir a Sodoma e Gomorra. Irmãos, será que Deus estava se sentindo muito sozinho para poder encontrar alguém para dividir um pensamento? Será que Deus estava meio depressivo, meio se sentindo na solidão e vou achar alguém para eu puxar um assunto, tomar um chimarrão comigo, que eu estou muito só? Amados, o Senhor Deus ainda continua procurando pessoas com quem Ele possa dividir os seus planos. E muitas vezes Ele não encontra alguém na brecha. Ele está procurando. Ele quer realizar grandes coisas, seja por juízo, como no texto que vemos, seja para o avivamento, como nós esperamos, amém? Será que o Senhor pode ver em você um agente de avivamento nessa cidade? Alguém que vai se prostrar diante do Senhor até que Ele mande a sua chuva que nós tanto esperamos? E agora está Abraão: Senhor, aí começa. Abraão se torna uma espécie de negociador entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, entre o Criador de todas as coisas e duas cidades. Se tiver 50 justos ali, Senhor, pela nossa amizade, pelo que eu lhe conheço, o Senhor não vai destruir a cidade. O Senhor não comete injustiça, não é verdade? E o Senhor fala: quem dera se tivesse 50 justos ali. Pois não tem, Abraão. E então Abraão continua, e olha como que ele fala. Olha como que Abraão fala. Abraão tornou a falar: eu sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, o que não passo de pó e cinza, mas ainda assim eu pergunto: e se tiverem 45 pessoas justas ali? Olha a ousadia. Olha a ousadia. Amados, o Senhor não se ira facilmente. Amém? Davi fala isso no Salmo. Ele não se ira facilmente. Ele tem paciência com aqueles que são íntimos dele. Ele entende a oração de quem é íntimo dele. E o Senhor fala: se tivesse 45 justos ali, eu pouparia toda a cidade. Aí Abraão continua: mas Senhor, e se tiver 40 justos ali? Se tiver 40, eu não destruo a cidade. Irmãos, nenhum de nós teria essa paciência toda, teria? Teria? Mas Abraão continua. Irmãos, Abraão não está pedindo nada para si. E esse é um princípio grandioso de ter orações respondidas. Orações não egoístas, orações que não pensem em si mesmo. Abraão está clamando pela salvação de cidades. Se tiver 40, não. Se tiver 40, eu não iria destruir, eu ia salvar toda a cidade, mas não tem 40. 30 então, Senhor. Parece um leilão inverso, né? Se tiver 30, se tivesse 30, eu não destruiria a cidade. Olha onde vai uma vida de oração. Alguém que tem vida de oração, ele se torna um negociante com Deus, daquilo que o Senhor vai fazer.
Aí Abraão continua: agora que eu já fui tão ousado falando com o Senhor, eu pergunto, e se 20 pessoas justas forem encontradas ali? Por amor às 20 eu não destruiria Abraão. E ele continua: e se 10? Que coisa esse Abraão, vou lhe dizer, hein? Humanamente falando, você diria que ele é um chato, não é? Mas que cara chato, Deus não já falou que ele vai destruir? Mas Deus não vê como um chato, Deus vê como um amigo, como alguém que tem intimidade, como alguém que tem amizade, como alguém que lhe pode confiar, alguém que tem um coração bom, desprendido, não egoísta. E aí o Senhor vai no diálogo: por amor aos 10 eu não destruiria. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Que paciência o Senhor tem com homens e mulheres de oração. O Senhor tem paciência. O Senhor tem paciência com quem ora. O Senhor tem paciência com quem clama a Ele. Amém? O Senhor tem tido paciência com você? Tem? Amém? Aí Abraão voltou para casa e não teve jeito. Não teve jeito. O Senhor destruiu aquelas cidades tão pecadoras. E essa semana saiu uma reportagem interessante de cientistas que identificaram uma cidade nesta região, onde eles acreditam que moravam 50 mil pessoas, que foram completamente destruídas, que foram derretidas. Eles falam por meteoros, mas chamas, fogo, uma cidade inteiramente derretida. Quem está no grupo da igreja viu o link lá que eu compartilhei. Se não, me peça que eu possa compartilhar. Foi essa semana essa descoberta e essa conclusão que chegaram. Não estão afirmando que é Sodoma, mas que tem muitas características desse relato bíblico. O tempo em que ocorreu esse fenômeno, as características daquele lugar, a forma única de destruição de uma cidade através do fogo, através de fogo vindo do céu, não é de um incêndio florestal, fogo vindo do céu. Mas também eles encontraram ali muito sal. Esse é o detalhe mais impressionante, porque a Bíblia fala a respeito da mulher de Ló, que olhou para trás, ali ainda encantada com a pecaminosidade daquele lugar, e ela então transformou-se em uma coluna de sal, uma estátua de sal. Se eu fosse incrédulo, eu diria: que coincidência, hein? Que coincidência. Estamos falando de coisas de 4.000 anos atrás, irmão, sendo descoberto agora. Mas Abraão cria que tem algo que pode salvar uma cidade, e o Senhor está disposto a ouvir a nossa oração quando clamamos pela salvação e libertação da nossa cidade, através da nossa oração. Se muitas cidades não são destruídas pela ira de Deus, é porque tem alguém ali clamando, é porque tem alguém ali confiando, é porque tem alguém buscando ao Senhor e crendo na transformação de uma cidade pelo poder da oração. Abraão clama por seu filho, Abraão clama por um povo que nem era seu, só tinha um parente ali e sua família, mas Abraão também clama por cura. A gente é acostumado a observar os milagres de cura no Novo Testamento, com Jesus, com os apóstolos, com Pedro e João, com Paulo e tantos outros. Os diáconos também realizavam milagres incríveis de cura. Os 12, os 70.
Tudo no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento tem tanta cura quanto no Novo. Tem tanto milagre quanto no Novo. E aqui Abraão está clamando por cura. A situação ali é que Abraão, na sua peregrinação, Abraão vivia um estilo de vida como um cigano. Aqui em Gramado não tem cigano, o povo não tem familiaridade com o cigano, mas de onde eu vim, e quando eu era adolescente, até negociação com o cigano eu fazia. Trocava coleirinho por relógio, essas coisas todas. Coisa que só eu e ciganos entendemos. Mas Abraão vivia uma vida de cigano, migrando, ele era nômade, vai daqui, vai para ali. E agora ele chegou numa região chamada Gerar. E ali havia um homem, tudo indica a pessoa dominante daquela região, o proprietário daquilo ali, Abimeleque. E Abraão temia que Abimeleque fizesse mal a ele, especialmente a sua mulher, que era muito bonita. Então Abraão fez o quê? Mentiu, dizendo que ela era sua irmã. Porque se falasse que era esposa, ele perdia a cabeça e ela ganhava um novo esposo. Então ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, ainda que a Bíblia conte uma justificativa lá, que era meio irmão, mas o texto fala que ele mentiu. E Abimeleque então toma a sua esposa. Abimeleque ainda não tinha tocado nela, não sei mais quantas esposas ele deveria ter, mas Sara estava na fila ali, vamos dizer assim. E acontece que Abimeleque tem um sonho naquela noite, e o Senhor fala para ele: você não toque em Sara. Olha que coisa extraordinária para quem tem promessa do Senhor na sua vida, né? O Senhor não deixa que toque. E então, não toque em Sara. Esse era o sonho. Não toque nela, porque ela é esposa do meu amigo Abraão. Abraão era uma espécie de para o Senhor, era mexeu com Abraão, mexeu comigo. Amizade, era amigo. E então, o texto fala, Gênesis 20, verso 7. Ainda é o Senhor falando para Abimeleque: agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Aí Abimeleque começa a dizer: mas ele falou que era irmã, eu não fiz nada de errado, eu tomei uma mulher solteira. Não, faça isso, devolve, ele é profeta, ele vai orar por você, ele vai orar por você. Em outras palavras, Abimeleque achava que estava por cima de Abraão, mas aqui a libertação de Abimeleque e a vida e a continuidade da vida do seu povo estava na oração de Abraão. Era Abraão quem ia liberar que aquele povo continuasse vivo. Então, por causa da oração de Abraão, olha o que diz o verso 17. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Glória a Deus. O Senhor havia tornado a casa de Abimeleque estéril, ia morrer ali. Seriam os últimos descendentes daquele clã, daquela família. E agora Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, curou, quem sabe, uma dezena ou mais de mulheres estéreis, que eram as esposas que ele tinha. Ele era um homem muito rico e naturalmente tinha todas essas mulheres e servas. Mas a oração de Abraão
E uma oração não escolhida por Abraão, mas uma oração que o Senhor a dirigiu a fazer. Tu vai orar por cura para ele e para todo aquele povo. E Abraão simplesmente obedeceu. Ele orou e Deus curou. Amados, já estamos encerrando. O Ministério de Louvor pode se posicionar. Uma mensagem breve. Abraão tinha um hábito de vida. Estar perante o Senhor em oração. Esse era o hábito precioso que Abraão tinha. Ele estava sempre diante do Senhor. Abraão não separava um tempo para oração. Ele vivia em oração. Ele andava em oração. Sempre em consonância com o que Deus estava por fazer ou queria fazer com a vida de Deus. Um hábito de vida. Um hábito de vida. Ai daquele que se diz cristão, que segue a Jesus e não tem o hábito da oração. Está muito longe de Jesus, está distante dos hábitos do Senhor Jesus, que vivia sempre em oração, sempre em oração. Mesmo quando estavam cansados, Jesus e seus discípulos, e já estavam a ponto de dormirem, Jesus coloca os discípulos para dormir, mas ele mesmo não dorme. Ele vai para o monte orar, ele vai para um jardim orar, ele vai para um lugar deserto orar, ele vai para lugares solitários. Estou repetindo em várias versões que a Bíblia mostra, para a oração. A vida de Abraão era uma vida repleta de oração. Nas suas andanças, na sua peregrinação, onde quer que Abraão parasse, a oração era sua companheira inseparável. Sempre, onde ele parasse, pode ser em terreno de inimigo, não interessa, pode estar em paz, pode estar um povo em guerra, a sua vida era de oração. Ao lado do altar do sacrifício, Abraão também tinha um altar de oração. Abraão se levantava bem cedo e se dirigia ao lugar onde ele permanecia diante do Senhor em oração. Amados, esta mensagem é para a gente refletir no quanto tem feito diferença no mundo espiritual, as nossas orações. O quanto você é uma pessoa de oração. O quanto você é procurado porque você é uma pessoa de oração. Quantos pedidos de oração chegam até você semanalmente? Porque só se pede oração para quem as pessoas têm certeza que ora. Você não é reconhecido como um homem ou uma mulher de oração? Ou você é reconhecido como aquele que faz os pedidos de oração? Tanto fazer quanto orar são positivos, não é pecado nenhum nem outro. Mas tem uma hora da nossa vida que a gente para de pedir e a gente só oferece, a gente só dá, a gente só faz. Que experiências de oração você poderia compartilhar? Que respostas de oração você poderia dividir com outros irmãos, com a sua família e com a igreja? Não coisa de 1970. Se sua resposta de oração mais recente foi a de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. Já tem internet, tá? Já chegou a internet, tá bom? Então, nós temos que renovar a nossa vida através da oração, amém? Vamos colocar todos de pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus.